Era uma vez, numa pacata aldeia no Alentejo, longe do barulho da cidade, vivia uma mulher chamada Beatriz. Era uma alma bondosa, de olhos suaves e espírito calmo. Todos na aldeia concordavam que era uma das mulheres mais bonitas que já tinham visto. A sua pele era dourada do sol e o seu sorriso conseguia acalmar qualquer tempestade. Cumprimentava sempre as pessoas com respeito, ajudava os vizinhos a carregar lenha e até cozinhava para aqueles que não tinham nada. Mas, apesar de toda a bondade no seu coração, carregava uma dor pesada que ninguém via. Durante 6 anos, Beatriz fora casada com um homem chamado Nuno. No início, o casamento deles era cheio de risos, amor e promessas. Mas, com o passar dos anos, não veio nenhum filho. Foi aí que tudo mudou. Numa tarde, enquanto o sol se punha e o céu alaranjado pintava a aldeia de dourado, Beatriz estava sentada à porta da sua pequena casa a descascar batatas lentamente. Os seus dedos moviam-se, mas o seu coração não estava naquilo. O seu olhar estava distante, fixo no nada. A sua mãe, Helena, apareceu à porta e estalou a língua em desaprovação. "Estás aí sentada como um calhau", disse ela bruscamente. "Os outros estão a celebrar os seus filhos. Tu estás só a ocupar espaço." Beatriz não respondeu. Já tinha ouvido aquelas palavras demasiadas vezes. O seu pai, Antônio, saiu a seguir. Tinha um copo de vidro cheio de vinho tinto na mão e olhou para ela como se fosse uma estranha. "Não sei por que Deus me deu uma filha como tu", disse ele. 6 anos na casa do teu marido, nem um aborto espontâneo. É sequer uma mulher? A garganta de Beatriz apertou-se. Tentou falar, mas as palavras não saíam. O que poderia ela dizer que já não tivesse dito 100 vezes? Olhou para as suas mãos. Estavam limpas, fortes e sempre ocupadas, mas nunca tinham segurado um filho seu. Não era por não querer. Era porque algo não estava a funcionar e ninguém queria descobrir o quê. Na aldeia, quando uma mulher não conseguia ter filhos, a culpa era sempre dela. Ninguém perguntava se o problema poderia ser do homem. Naquela noite, deitada na sua esteira, Beatriz ouviu os pais a discutir no quarto ao lado. No início, não prestou atenção. Discutiam sempre por causa de dinheiro, mas depois ouviu o seu nome. "Precisamos daquele dinheiro, Helena", sussurrou Antônio com aspereza. "O senhor Fonseca disse que paga tudo. Goste ela ou não, a Beatriz vai." A voz da sua mãe era mais baixa, mas igualmente firme. "E se ela se recusar? Já não é uma criança. Então forçamo-la. Deixa-me lembrar-te que ela está a viver debaixo do nosso teto outra vez. Aquele marido dela mandou-a de volta como se fosse mercadoria estragada, e ela não tem um filho que aprenda a ele. Ela aqui não tem poder nenhum." Beatriz sentou-se de repente, com o coração a bater descontroladamente. O peito parecia o de alguém que acabara de correr uma longa distância. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Os seus próprios pais estavam a planear vendê-la. Mas a quem e para quê? Levantou-se silenciosamente, foi em bicos de pés até a parede e encostou o ouvido. "Ele disse que quer uma mulher na casa dele", continuou o pai. "Não lhe interessa se ela é estéril. Disse que ela vai cozinhar, lavar e aquecer-lhe a cama. É só isso." A mãe suspirou. "Mas a Beatriz não é inútil. Ajuda-me no mercado, cozinha, continua a ser uma boa rapariga." O pai levantou a voz. "Então que seja útil para a família e traga dinheiro. Ou queres continuar a alimentar uma mulher adulta que nem netos nos consegue dar?" Beatriz pressionou as mãos com força contra a boca para não gritar. As pernas pareciam fracas, o estômago revirava-se, afastou-se lentamente da parede, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não conseguia acreditar. Os seus próprios pais, aqueles que a criaram, estavam dispostos a vendê-la como uma cabra velha porque ela não podia ter filhos. Na manhã seguinte, Beatriz não comeu. Ficou sentada em silêncio no quintal, a olhar para o muro. A mãe passou por ela 2 vezes e não disse uma palavra. O pai nem sequer olhou para ela. Depois, à tarde, chamaram-na para dentro. "Vamos ao largo da aldeia", disse Antônio. "Veste-te bem. Está alguém à tua espera." Beatriz olhou para ele com os olhos vermelhos. "Por que é que me estás a fazer isto?" O pai deu um murro na mesa. "Não me respondas. Tens sorte que ainda haja alguém interessado em ti. Se fosse outra família, já te tinham atirado ao rio."
Mas eu sou tua filha, sussurrou Beatriz. Helena não lhe encarou o olhar. Faz o que o teu pai diz. Beatriz ficou ali, paralisada. Sentia que não conseguia respirar. As pernas tremiam, a garganta estava seca. Mas algo dentro dela disse-lhe para manter a calma por enquanto. Caminharam em silêncio pelo caminho poeirento até ao largo da aldeia. Os curiosos notaram-nos a chegar. Beatriz ouviu sussurros atrás de si. É a Estéril. Ah, ouvi dizer que os pais a querem trocar por dinheiro. Que vergonha. Continuou a andar de cabeça baixa. Era como caminhar dentro de um pesadelo sem fim. Quando chegaram ao centro do largo, um homem estava lá, ao lado de um carro. Era gordo e usava um casaco de lã bem feito. Os seus olhos pareciam famintos. O senhor Fonseca. Olhou para Beatriz da cabeça aos pés e depois virou-se para Antônio. Ela parece cansada, disse ele. Espero que não seja muito lenta nas tarefas da casa. Ela é muito trabalhadora, disse o pai rapidamente. Carrega as mercadorias da mãe desde os 10 anos. O homem resmungou e tirou um envelope cheio de dinheiro. Aqui está o resto. O pai estendeu a mão, pronto para o agarrar. Foi nesse momento que Beatriz perdeu o controlo. Parem, gritou ela, recuando. Não me podem fazer isto, eu não sou uma escrava. O senhor Fonseca ergueu uma sobrancelha. Ela tem a língua afiada. Antônio agarrou Beatriz pelo braço e puxou-a para ir à frente. Cala-te, sua desgraça. Depois de tudo o que fizemos por ti, é assim que nos agradeces? As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto enquanto ela lutava para soltar o braço. Criaram-me para ser uma mulher de valor. Agora estão a deitar-me fora como lixo. Helena aproximou-se. Beatriz, não faças uma cena. Obedece, é para o bem da família. E o meu bem, gritou ela. E o meu futuro, e o amor. A multidão à volta deles crescia. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras riam-se. Vejam só o drama. Devia estar grata por ainda haver quem a queira. Beatriz virou-se para correr, mas o pai bloqueou-lhe o caminho. Levemo-la de uma vez, murmurou o senhor Fonseca. Ela depois acalma-se. Empurrou o envelope para a frente. Foi então que um elegante SUV preto entrou no largo e parou. O motor ronronava como um grande felino. Todos os olhares se viraram. A porta abriu-se lentamente e um homem alto, de fato azul escuro, saiu. Usava óculos de sol escuros. O seu rosto era calmo, mas a sua presença fez com que todo o largo se silenciasse. Atrás dele, através dos vidros fumados, espreitavam pequenos rostos. 5 crianças a observar atentamente. O homem caminhou em direção à cena sem medo, como se já soubesse o que se estava a passar. Quando chegou perto deles, tirou os óculos e olhou diretamente para Antônio. Esta é a sua filha? Perguntou. Sim, respondeu o pai confuso. Quem é você? O homem ignorou a pergunta. Virou-se para Beatriz. Estão a forçá-la? Perguntou ele gentilmente. Beatriz mal conseguiu assentir, com a garganta demasiado apertada para falar. O homem olhou de novo para Antônio. Quanto é que ele ia pagar? O senhor Fonseca cruzou os braços. Quem é você para se intrometer? O homem virou-se lentamente para o encarar. Sou alguém que não gosta de assistir à maldade em silêncio. Tirou uma carteira de cabedal grossa, abriu-a e contou o dobro do dinheiro que estava na mão do senhor Fonseca, deu-o a Antônio e disse: Tome isto, mas saiba que está a vender a sua própria alma. Depois virou-se para Beatriz. Estás segura agora. Vem comigo. A multidão susteve a respiração. Helena piscou os olhos em choque. Quem é você? Chamo-me Pedro, disse ele. E eu não compro pessoas. Eu resgato-as. As pernas de Beatriz pareciam fracas. O corpo tremia, mas de alguma forma ela encontrou forças para caminhar na direção dele. Ele abriu a porta do carro e ela entrou. Pela primeira vez em anos, Beatriz sentiu algo agitar-se dentro do peito. Esperança. No momento em que Beatriz se sentou naquele SUV preto, tudo ficou em silêncio. O seu batimento cardíaco era alto nos seus ouvidos. O corpo parecia pesado, mas as mãos tremiam. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a tinha defendido, mas ela não sabia se podia confiar. Ficou imóvel, de olhos arregalados, a olhar para o nada. O carro cheirava a limpo, a cabedal novo e a algo caro que ela não conseguia identificar. O homem, Pedro, sentou-se ao lado dela e fechou a porta suavemente. Ela virou a cabeça devagar. Ele parecia calmo, concentrado,
como se nada do que tinha acabado de acontecer o tivesse surpreendido. Não falou de imediato. Deixou que o silêncio se instalasse entre eles, sem a forçar a falar. Pelo espelho retrovisor, viu as crianças a olharem para ela. 5, com os olhos curiosos, confusos. Um deles, um menino pequeno de bochechas redondas, sussurrou algo à irmã mais velha. A irmã lançou-lhe um olhar e abanou a cabeça. "Estás bem?" perguntou Pedro por fim. Beatriz engoliu em seco. Queria dizer que sim, mas a sua voz saiu baixa e quebrada. "Não sei." Ele assentiu como se compreendesse. "Não precisas de dizer nada agora. Descansa. Estás segura." Ela virou o rosto para a janela, e assentiu lentamente. O motorista ligou o motor. O carro avançou, deixando para trás a multidão e os seus pais, enquanto saíam do largo da aldeia. Ela olhou para trás uma vez, só uma. O pai ainda segurava o envelope cheio de dinheiro. A mãe mordia os lábios a fingir que estava triste, mas não correu atrás do carro. Não a impediram. Ficaram apenas ali, parados. Foi nesse momento que ela soube que a tinham realmente entregado sem qualquer vergonha. As lágrimas de Beatriz recomeçaram. Limpou-as rapidamente na esperança de que ninguém visse. Mas Pedro reparou. "Não precisas de reprimir", disse ele suavemente. "Deixa sair se quiseres." Ela olhou para ele, incisiva. "Por que é que o fez?" "Porque era a coisa certa a fazer. Mas você nem sequer me conhece." "Eu vi o suficiente." Ficaram em silêncio novamente. Passado um bocado, a criança mais nova, no banco de trás, inclinou-se para a frente e tocou no ombro de Pedro. "Pai", disse ele com uma vozinha. "Quem é ela?" Pedro olhou para Beatriz. Não falou por um momento. "É alguém que precisava de ajuda", disse ele finalmente. "Vai ficar conosco por uns tempos." "Por quanto tempo?" perguntou o menino. Pedro olhou de relance para Beatriz outra vez. "O tempo que ela quiser." Beatriz piscou os olhos. Não sabia como responder aquilo. O que queria ele dizer com isso? Era uma convidada, uma criada, um projeto? Não perguntou. Apenas ficou em silêncio. Demoraram quase 2 horas a chegar a Lisboa. À medida que o carro deixava para trás as estradas de terra da aldeia, a paisagem mudava. As árvores tornavam-se edifícios, as cabanas poeirentas, altos muros. As bicicletas transformavam-se em carros, autocarros e motas barulhentas. Beatriz ia sentada, hirta, de olhos arregalados, como uma rapariga que nunca tinha visto riqueza de perto. E, na verdade, nunca tinha visto, não assim. Quando o carro finalmente entrou numa grande propriedade, com um portão prateado que se abriu sozinho, Beatriz ficou de boca ligeiramente aberta. A casa não era uma casa, era uma mansão. Paredes brancas, janelas de vidro, relva verde, uma entrada impecável, uma fonte à frente que brilhava enquanto a água dançava sob o sol. Tudo parecia uma fotografia de uma revista. O carro parou. Uma mulher alta e magra, de uniforme cinzento, saiu para abrir a porta. Pedro saiu primeiro, depois as crianças saíram uma a uma. Beatriz permaneceu sentada. Pedro virou-se para ela. "Pode sair. Ninguém te vai fazer mal aqui." Ela assentiu lentamente e saiu do carro. As pernas pareciam fracas. Pôs-se direita, não querendo parecer pequena em frente a toda aquela beleza, mas por dentro sentia-se uma estranha. A mulher alta olhou-a da cabeça aos pés. "Esta é a Beatriz", disse Pedro. "Vai juntar-se a nós." A mulher não sorriu, apenas assentiu. "Sou a Catarina. Tomo conta das coisas nesta casa", disse ela com voz firme. "Vem. Vou mostrar-te onde vais ficar." Beatriz seguiu-a em silêncio. Enquanto caminhava, sentia os olhares das crianças sobre si. Não se atreveu a virar-se. Dentro da mansão, o chão era liso e brilhante. As paredes eram brancas e limpas. Havia quadros pendurados, grandes quadros coloridos que pareciam caros. O ar cheirava a limão e a outra coisa que ela não conseguia identificar. Uma brisa fria do ar-condicionado tocou-lhe na pele. Catarina abriu uma porta no final de um longo corredor. "Este será o teu quarto", disse ela. O quarto era grande, maior do que a casa inteira dos seus pais. Havia uma cama grande com lençóis brancos, um guarda-roupa e uma pequena mesa com uma jarra de flores. "Podes tomar um duche, descansar ou dormir. Ninguém te vai incomodar." Beatriz assentiu. "Obrigada." Catarina fez uma pausa. "Tem sorte, o Sr. Pedro é um bom homem."
Depois afastou-se. Mais tarde, à noite, Beatriz estava sentada na cama a olhar para as paredes. Não tinha tocado em nada, não tinha aberto o guarda-roupa, nem sequer se tinha sentado na almofada. Ainda se sentia uma visita, alguém que não pertencia ali. Bateram à porta. Ela sobressaltou-se. Pedro entrou segurando um tabuleiro com uma tigela de arroz e uma garrafa de água. "Não vieste jantar", disse ele. "Não tinha fome", respondeu ela suavemente. "Precisas de comer alguma coisa." Pousou o tabuleiro na mesa e virou-se para sair. Depois fez uma pausa. "Quero que te sintas em paz aqui. Ninguém te vai forçar a fazer nada. Não estás aqui para me pagar de volta." Beatriz ergueu o olhar para ele lentamente. "Então por que é que me trouxeste para aqui?" Ele expirou. "Porque vi alguém que precisava de uma segunda oportunidade, e eu sei o que isso é." Não esperou que ela respondesse. Saiu em silêncio, fechando a porta atrás de si. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo. Não dormiu muito, mas não queria parecer preguiçosa. Abriu o guarda-roupa. Lá dentro havia roupas simples, limpas, novas, dobradas com esmero. Não eram coisas caras, apenas roupa decente, normal. Alguém as tinha preparado para ela. Escolheu um vestido simples e vestiu-o, depois saiu para o corredor. Não sabia para onde ir. Ouviu vozes e seguiu o som. Levou-a à cozinha. Catarina já lá estava, a cozinhar. "Já estás de pé", disse ela. Beatriz assentiu. "Quero ajudar." Catarina olhou para ela por um momento. "Não precisas." "Eu quero." Catarina afastou-se. "Está bem, descasca estas cenouras." Beatriz arregaçou as mangas e pôs-se a trabalhar. As suas mãos moviam-se rapidamente. Cozinhar era algo que ela fazia bem. Enquanto trabalhavam juntas em silêncio, uma das crianças entrou. A mesma rapariga mais velha que lhe tinha lançado um olhar frio no carro. Parou quando a viu. "Tu és a mulher de ontem", disse a rapariga. "Sim", respondeu Beatriz. "O meu nome é Marta." Beatriz sorriu gentilmente. "Prazer em conhecer-te, Marta." Marta não retribuiu o sorriso. "Estás aqui para substituir a nossa mãe?" A faca na mão de Beatriz parou. "Não", disse ela suavemente. "Ninguém pode substituir a tua mãe." Marta estreitou os olhos. "Ótimo, porque não queremos outra mãe." Depois virou-se e saiu. Beatriz ficou a olhar para a cenoura na sua mão. A garganta apertou-se novamente. O resto do dia foi calmo. Pedro tinha ido trabalhar. As crianças ficaram maioritariamente nos seus quartos ou no jardim. Beatriz não tentou forçar nada. Manteve-se em segundo plano, a ajudar a Catarina, a conhecer a casa, a observar tudo. Naquela noite, durante o jantar, Pedro chamou todos para a mesa. As crianças vieram. Beatriz sentou-se na ponta mais afastada. Marta sentou-se ao lado dos irmãos mais novos e ficou a olhar para Beatriz durante todo o tempo. Pedro reparou. "Marta, queres dizer alguma coisa?" "Sim", disse ela com ousadia. "Por que é que ela está sentada aqui?" "Ela agora vive aqui." Respondeu Pedro. "Ela não é da família. É bem-vinda a esta mesa." Marta cruzou os braços. "Eu não gosto." Pedro suspirou. "Eu sei que isto é difícil, mas ser gentil não é difícil. Vamos todos ser gentis." O silêncio instalou-se na sala. O menino mais novo, Vasco, olhou para Beatriz. "Tu também nos vais deixar?" perguntou ele. Os olhos de Beatriz suavizaram-se. "Não, se não quiserem que eu o faça." Ele sorriu. Marta revirou os olhos. Naquela noite, Beatriz estava sentada na cama, a sentir-se um pouco diferente, um pouco mais quente por dentro. Alguém lhe tinha sorrido. Alguém a tinha aceite. Mesmo que fosse apenas uma criança, o caminho pela frente ainda parecia longo. Ela não sabia o que Pedro realmente queria dela. Não sabia como as outras crianças a tratariam no dia seguinte. Mas pela primeira vez desde que o seu casamento se desmoronou, não se sentia um fantasma. Pegou no prato de arroz intocado do dia anterior e... comeu um pouco. Estava frio, mas sabia a esperança. Beatriz estava à janela, a olhar para as flores no jardim. Era manhã outra vez, e o sol já brilhava através do vidro. Os pássaros passavam pelas árvores, e uma brisa suave fazia as cortinas dançar suavemente atrás dela. Mas, dentro do seu coração, tudo ainda parecia estranho. Este lugar, esta casa, esta vida, não parecia real. Há poucos dias estava a ser arrastada pelo largo da sua aldeia como um objeto. Agora, vivia debaixo de um teto tão grande que a sua aldeia inteira caberia na sala de estar.
Mas mesmo com todo o espaço, Beatriz sentia que estava a andar em bicos de pés no sonho de outra pessoa. Ela já tinha conhecido pessoas ricas antes, mas nenhuma como Pedro. O homem não falava muito, não se gabava, não esbanjava dinheiro, mas quando falava, todos ouviam, e a forma como ele entrou na sua dor sem hesitar. Aquele momento no largo da aldeia continuava a passar-lhe pela cabeça, uma e outra vez. Quem faz uma coisa daquelas por uma completa estranha? Por que ela? Ela nem sequer lhe tinha agradecido devidamente. Uma batida na porta interrompeu os seus pensamentos. Abriu-a. Era a criança mais nova, Vasco, com um pequeno desenho na mão. Olhou para ela com olhos grandes e inocentes. Desenhei-te, disse ele, sorrindo com orgulho. Beatriz piscou os olhos, surpreendida. Desenhaste-me a mim? Sim, no jardim, quando estavas a sorrir para as flores. Ela pegou no desenho com cuidado. Era tosco e cheio de rabiscos, mas conseguia ver claramente o que ele queria dizer. Havia uma mulher de vestido amarelo ao lado de um girassol. É lindo, sussurrou ela. Posso desenhar-te outra vez mais tarde, disse ele. Gostaria muito, respondeu ela, ajoelhando-se à altura dele. Não contes a Marta, acrescentou ele rapidamente, olhando em volta. Ela vai ficar zangada. Por que é que ela ficaria zangada? Ele inclinou-se e sussurrou. Porque ela acha que tu nos vais fazer esquecer a nossa mãe. O sorriso de Beatriz desvaneceu-se um pouco. Tocou-lhe na bochecha com ternura. Eu nunca poderei tomar o lugar da tua mãe. Só posso ser tua amiga. Vasco assentiu e depois fugiu, feliz com a resposta dela. Mais tarde nesse dia, Pedro regressou do trabalho mais cedo do que o habitual. Entrou em casa vestido com um fato azul marinho. A gravata um pouco desapertada, como se a tivesse usado todo o dia. O seu rosto estava calmo, mas os seus olhos pareciam cansados, como alguém que carregava demasiadas coisas no coração. Beatriz, que estava a ajudar a Catarina a pôr a mesa de jantar, ficou imóvel quando o viu. Ele reparou. Não precisas de parar quando eu entro, disse ele suavemente. Ainda estou a tentar habituar-me a tudo, respondeu ela. Ele fez um pequeno aceno com a cabeça. Estás a sair-te bem. Ela não soube o que responder àquilo. Enquanto Pedro passava por ela, Marta desceu as escadas a correr com uma pasta na mão. Pai, prometeste que ias ver os meus trabalhos da escola hoje, disse ela. Não me esqueci, respondeu ele. Caminharam juntos em direção ao escritório, mas antes de virar a esquina, Marta virou a cabeça e lançou a Beatriz um olhar penetrante, um olhar que dizia: Não te acomodes. Esta é a minha família. Beatriz sentiu aquele olhar como uma faca no peito. Mais tarde à noite, Beatriz estava sozinha no jardim, as suas mãos a roçarem suavemente as pétalas de uma rosa. As flores eram bonitas, vivas, cheias de cor. Ela sempre adorara flores. Em casa, costumava plantar umas pequenas à frente do seu quarto. O pai chamava-lhes decorações inúteis, mas para ela faziam o mundo parecer mais suave. Gostas de flores? Ela virou-se rapidamente. Era Pedro parado a alguns passos atrás dela. Desculpe, disse ela, afastando-se do arbusto. Não faz mal, fui eu que as plantei. Foi, ele assentiu. Depois de a minha mulher falecer, precisava de algo para manter as mãos ocupadas. Beatriz olhou para ele em silêncio. Tinha ouvido pedaços da história pelas crianças, mas ouvi-la dele tornava tudo mais pesado. Lamento muito, disse ela suavemente. Obrigado. Ficaram ali em silêncio com a brisa a soprar entre eles. Deves perguntar-te por que te trouxe para aqui, disse ele de repente. Beatriz não respondeu, mas o seu silêncio falou por ela. Ele respirou fundo. Há 3 anos, a minha mulher, Filipa, morreu num acidente de viação. Ia buscar a Marta à escola. Um condutor bêbado bateu-lhes. A Marta sobreviveu. A Filipa não. O peito de Beatriz apertou-se. Eu não sabia como contar às crianças. Não sabia como confortá-las. Por isso mergulhei no trabalho. Tornei-me um fantasma nesta casa. Beatriz olhou para ele atentamente pela primeira vez, não como o homem rico que a resgatou, mas como um homem que tinha perdido mais do que alguma vez mostrara. Não te trouxe aqui para preencher o lugar de ninguém, continuou ele. Trouxe-te aqui porque quando vi a forma como te trataram, vi alguém que foi deitado fora, tal como nós. Ela engoliu em seco.
Nunca me compararam a ninguém antes. Pedro deu um pequeno sorriso. Não precisas de ser comparada. Tu és suficiente. Aquelas palavras, tu és suficiente. Ninguém lhe tinha dito aquilo antes. Nem os pais, nem o ex-marido, nem sequer ela própria. Beatriz piscou os olhos rapidamente e desviou o olhar, fingindo examinar as flores novamente. Pedro virou-se para ir embora. Se alguma vez te apetecer falar, estou aqui. Ela assentiu, mas não falou. Depois de ele sair, sentou-se no banco do jardim e chorou silenciosamente, com o rosto entre as mãos. Passaram-se 2 dias. As crianças começaram lentamente a afeiçoar-se a ela, exceto Marta. Vasco ia ao seu quarto todas as noites com um novo desenho. As gêmeas, Alice e Matilde, uma vez pediram-lhe para ajudar a entrançar o cabelo da sua boneca. Até o segundo mais velho, André, lhe pediu para coser a sua camisa rasgada. Mas Marta mantinha a distância, fria, vigilante, como um guarda à porta de um palácio. Depois, uma tarde, enquanto Beatriz estava na cozinha, ouviu gritos do andar de cima. "Não toques nas coisas da minha mãe!" Era Marta. Beatriz subiu a correr seguindo o som. Quando chegou ao quarto de Marta, viu Vasco a chorar no chão, a segurar uma moldura partida. Marta estava de pé sobre ele, com os olhos vermelhos de raiva. Beatriz correu para Vasco. "O que aconteceu?" "Ele queria ver a cara da mãe", respondeu Marta bruscamente. Tocou na moldura e deixou-a cair. "Foi um acidente", disse Beatriz, abraçando Vasco. "Tu não pertences aqui", gritou Marta. "Não és a nossa mãe. Não finjas que és." "Eu nunca disse que era. Mas queres ser. Vejo a forma como o pai olha para ti. Sorris para ele, e ele sorri de volta como se fosses especial. Não és. És apenas uma mulher qualquer que ele trouxe do mercado." Beatriz sentiu como se lhe tivessem tirado o ar dos pulmões. Vasco fungou alto e apertou-lhe a mão com mais força. Marta apontou para ela. "Não tentes substituir a minha mãe. Não toques nas nossas coisas. Fica no teu quarto. É aí que pertences." Antes que Beatriz pudesse responder, a voz de Pedro ecoou do corredor. "Marta, já chega." Ele entrou no quarto com os olhos calmos, mas sérios. Marta virou-se para ele. "Ela está a mudar tudo." Pedro aproximou-se lentamente. "Marta, eu sei que isto é difícil, mas magoar o teu irmão e insultar alguém que não te fez mal nenhum não é a forma como lidamos com a dor." "Ela nunca vai ser a minha mãe", gritou Marta, passando por eles a correr e batendo com a porta. Pedro ajoelhou-se ao lado de Beatriz e Vasco. "Estás bem?" perguntou ele. Beatriz assentiu lentamente. "Ela está a sofrer", disse Pedro. "É só isso. A raiva dela vem da sua ferida." "Eu compreendo", respondeu Beatriz. "Mas não sei se estou a ajudar ou a piorar as coisas." "Estás a ajudar", disse ele gentilmente. "Mais do que imaginas." Naquela noite, Beatriz ficou no seu quarto mais tempo do que o habitual. Não se juntou ao jantar. Não foi ao jardim. Apenas se sentou na cama, a olhar para o teto. Pedro bateu uma vez e entrou, segurando uma pequena moldura. "Pensei que isto talvez ajudasse", disse ele, entregando-lhe. Era uma fotografia de Marta com a sua mãe, Filipa. Riam-se juntas sob o sol, rodeadas de flores. "Ela também adorava flores", disse Pedro. "Talvez seja por isso que me fazes lembrar dela. Não por serem iguais, mas porque trazes a paz contigo." Beatriz pegou na moldura e apertou-a contra o peito. "Não quero ser outra versão de outra pessoa", disse ela em voz baixa. "Só quero que me permitam existir." "Isso é mais do que suficiente", respondeu Pedro. Ele virou-se para sair, depois parou e disse algo que lhe fez o peito apertar com força. "Tu não sabes disto, mas no dia em que te vi naquela aldeia não foi a primeira vez." Ela ergueu o olhar rapidamente. "O quê?" "Eu tinha passado pela tua rua semanas antes. Vi-te a carregar lenha. Deste comida a um velho que estava sentado debaixo de uma árvore. Aquela bondade ficou comigo." Beatriz olhou para ele, chocada. "Nunca me esqueci do teu rosto. Naquele dia, no largo, quando vi os teus pais a tratarem-te como nada, soube que tinha de agir." Ele baixou o olhar, respirou fundo. "Não te resgatei por pena, Beatriz. Trouxe-te aqui pela paz que carregas. Quero que os meus filhos a sintam. Eu quero senti-la também." Ele fez um aceno suave com a cabeça e saiu do quarto. A fotografia de Marta e da sua mãe ainda estava nas mãos de Beatriz. Olhou para ela durante muito tempo e depois pousou-a suavemente na sua mesa.
Pela primeira vez, não se sentiu uma convidada na mansão. Sentiu que talvez, apenas talvez, estivesse a começar a pertencer. A casa estava novamente silenciosa. Tinham passado 2 dias desde que Marta gritara com Beatriz e saíra do quarto em fúria. O ambiente dentro da mansão mudara. Ninguém falava muito, ninguém se ria. Até as crianças mais novas, que começavam a aproximar-se de Beatriz, se tinham calado. Parecia que a casa inteira estava a suster a respiração. Beatriz passava a maior parte do tempo no seu quarto a ler, a rezar ou a ajudar a Catarina na cozinha. Não se aproximava das crianças, a menos que elas viessem ter com ela. E Marta não a olhava nos olhos desde aquela noite, mas dentro de Beatriz algo mudara. A fotografia que Pedro lhe dera, a de Marta com a sua falecida mãe, ainda estava na sua mesa de cabeceira. Olhava para ela todas as manhãs. No início, olhava com confusão. Agora, olhava com compreensão. Marta não era cruel. Marta estava destroçada, e quando uma criança está destroçada, isso manifesta-se como raiva. Naquela manhã, Beatriz estava a lavar fruta no lava-loiça quando ouviu passos suaves. Levantou o olhar e viu André, o segundo filho mais velho, parado à porta. Parecia querer dizer alguma coisa, mas não tinha a certeza de como. Ela sorriu gentilmente. "Bom dia." Ele assentiu. "Posso perguntar-te uma coisa?" "Claro." Ele entrou lentamente na cozinha e sentou-se num banco. "Tens saudades da tua antiga casa?" perguntou ele. Beatriz parou. A pergunta surgira do nada, mas tinha peso. "Tenho saudades de algumas partes", respondeu ela. "Não da dor, mas das poucas coisas que me faziam sentir em casa." André baixou o olhar. "Tenho saudades da mãe." Ela secou as mãos e sentou-se à frente dele. "Eu sei", disse ela suavemente. "Nem imagino como deve ser difícil." Ele assentiu. A sua voz tornou-se mais fraca. "Ela costumava ajudar-me com a matemática. Agora odeio matemática." Beatriz sorriu com tristeza. "Talvez eu te possa ajudar. Até era boa aluna na escola." Ele levantou o olhar. Lentamente. "Ah, sério?" "Sim." Ele olhou para ela por alguns segundos, depois fez um pequeno aceno com a cabeça. "Está bem." Nesse momento, a voz de Marta ecoou do corredor. "André, onde estás?" Ele levantou-se de um salto e saiu a correr sem dizer mais nada. O sorriso de Beatriz desvaneceu-se. Naquela tarde, Beatriz estava no quintal a estender roupa para secar. O sol estava quente, mas ela não se importava. O ar fresco ajudava-a a pensar. De repente ouviu o portão principal abrir-se. Virou-se e viu Pedro a entrar. Estava ao telefone, a sua voz baixa e séria. "Sim, eu vi o relatório. Não quero forçar ainda. Vamos esperar." Uma pausa. Eu disse, "Vamos esperar. Não estou a pensar apenas como empresário. Estou a pensar como pai." Outra pausa. "Falamos mais tarde." Ele desligou a chamada e viu Beatriz. "Estás a trabalhar ao sol", disse ele. "Não me importo. Faz-me lembrar de casa." Ele aproximou-se com as mangas da camisa arregaçadas e a gravata desapertada. "Falaste com o André?" perguntou ele. "Sim. Ele disse que tem saudades da mãe a ajudá-lo com a matemática. Nunca disse isso a ninguém, nem a mim." Beatriz baixou o olhar. Talvez ele só precisasse de alguém que não estivesse a tentar ser forte o tempo todo. Pedro assentiu lentamente. "Eles ainda estão todos a sarar. Pensei que podia protegê-los fingindo que estava tudo bem, mas talvez tenha piorado as coisas." Ela virou-se para ele. "Não pioraste as coisas. Deste-lhes abrigo, deste-lhes segurança. Isso importa." Ele olhou-a profundamente. "E tu, o que recebeste?" "Recebi algo que não esperava", disse ela. "O quê?" "Uma oportunidade de ser vista." Os seus olhares cruzaram-se. A brisa soprou entre eles. Por alguns segundos nenhum deles se moveu. Depois Pedro desviou o olhar. "Tenho um jantar de negócios esta noite. Ficas bem com as crianças?" "Sim", respondeu ela. Ele assentiu. "Obrigado." Naquela noite a casa parecia ainda mais silenciosa do que o habitual. Pedro tinha saído. Catarina tinha levado o motorista ao mercado. Os seguranças estavam lá fora. Eram apenas Beatriz e as 5 crianças dentro da mansão. Ela passou pela sala de estar e viu as gêmeas a ver desenhos animados. André estava a ler uma banda desenhada. Vasco dormia no sofá e Marta não se via em lado nenhum.
Beatriz virou-se para subir as escadas, mas parou. Um som suave de choro a deteve. Vinha de trás das cortinas no corredor. Aproximou-se e puxou suavemente o tecido para o lado. Marta estava lá sentada, com os joelhos encostados ao peito, o rosto enterrado. Beatriz ficou paralisada, não sabia o que fazer. Permaneceu em silêncio, hesitante. Então, Marta falou sem levantar o olhar. Por que é que ainda estás aqui? Beatriz engoliu em seco. Porque fui convidada. Marta fungou. Devias ter-te ido embora no dia em que te gritei. Pensei nisso, disse Beatriz honestamente. Mas fiquei porque me preocupo. Marta levantou o olhar lentamente, o rosto molhado. Preocupas-te, tu nem nos conheces. Tens razão, não sei tudo, mas vejo dor. E sei o que é ser deixado para trás. Marta olhou-a incisiva. Tu não perdeste a tua mãe. Não, mas também perdi algo. Os meus pais entregaram-me, como se eu não importasse, como se fosse um problema a ser resolvido. Marta piscou os olhos. Beatriz sentou-se no chão ao lado dela. Não muito perto, apenas o suficiente. Fui casada durante 6 anos, sem filhos. Todos me culparam. Os meus sogros odiavam-me. O meu marido mandou-me embora. E depois os meus próprios pais venderam-me. Os olhos de Marta arregalaram-se. Venderam-te? Sim, no largo da aldeia, como uma cadeira velha que ninguém queria. Marta ficou a olhar em silêncio. Foi quando o teu pai apareceu, continuou Beatriz. Ele não me conhecia, mas viu-me. E por vezes, ser visto é tudo o que precisamos. Marta baixou o olhar. Eu não te odeio, só tenho medo. A voz de Beatriz suavizou-se. De quê? De me esquecer da minha mãe, de seguir em frente e ela desaparecer para sempre? Beatriz estendeu lentamente a mão e pegou na de Marta. Tu nunca a vais esquecer. Ela faz parte de ti, mas tens permissão para deixar a luz entrar outra vez. Tens permissão para sorrir sem culpa. Os lábios de Marta tremeram. Não quero uma mãe nova. Não estou aqui para ser a tua mãe. Estou apenas aqui para cuidar. Marta desabou em lágrimas e encostou-se nos braços de Beatriz. Beatriz abraçou-a gentilmente, a afagar-lhe as costas. Tenho saudades dela todos os dias, soluçou Marta. Todos os santos dias. Eu sei, sussurrou Beatriz. E ela sabe que tu a amas. Ela tem orgulho de ti. Ficaram assim por muito tempo, envoltas num conforto silencioso. Mais tarde, nessa noite, Pedro regressou. Estava a tirar o casaco quando ouviu risos da cozinha. Risos verdadeiros, não do tipo forçado, do tipo real. Aproximou-se e espreitou. As gêmeas estavam a rir à gargalhada. André tentava equilibrar maçãs na cabeça. Vasco batia palmas. Marta sorria, a sorrir de verdade, pela primeira vez em anos. E no meio deles estava Beatriz, a ajudá-los a fazer salada de fruta, a rir-se suavemente. Pedro ficou à porta, em silêncio. Catarina aproximou-se dele. Eles não se riam assim desde que a Filipa faleceu. Ele assentiu lentamente, os olhos ainda fixos na cena. Catarina olhou para ele. O senhor trouxe-a como ajudante, mas talvez Deus a tenha trazido como curadora. Pedro olhou para Catarina. Talvez tenhas razão. Mais tarde, nessa noite, Beatriz estava na varanda a olhar para as estrelas. O ar fresco roçava-lhe o rosto. Os risos de mais cedo ainda ecoavam no seu coração. Pedro juntou-se a ela. Vi-te com as crianças, disse ele. Ela sorriu gentilmente. Eles fazem-me sentir viva. Fizeste mais em 2 semanas do que eu em 3. Anos. Eles só precisavam de tempo e de amor. Ele olhou-a de perto. Tu deste-lhes ambos. Ela ergueu o olhar para ele. Tu também. Ficaram em silêncio. Então Pedro disse algo que fez o peito de Beatriz parar por um segundo. Não quero que sintas que estás aqui por pena. Quero que te sintas escolhida. Ela virou-se para ele, os olhos suaves. Mas por que eu? Porque não deixaste que a dor te tornasse amarga. Transformaste-a em bondade. Uma longa pausa. Depois acrescentou. E porque me fazes lembrar o que é sentir paz. Beatriz baixou o olhar, o coração cheio de emoções. Obrigada, sussurrou ela. Pedro assentiu e voltou para dentro. Beatriz olhou novamente para as estrelas. A mansão já não parecia silenciosa, parecia um lar. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com paz no coração. O ar fresco da janela aberta tocava-lhe suavemente o rosto enquanto a luz do sol enchia o quarto.
Pela primeira vez desde que entrara na mansão de Pedro, não teve medo de sorrir para si mesma. Algo mudara na noite anterior, algo profundo. Marta chorara nos seus braços, desabafara, e Beatriz abraçara-a, não como uma mãe substituta, mas simplesmente como alguém que se importava. Enquanto dobrava o lençol, sentia-se mais leve, penteou o cabelo, vestiu um vestido limpo e saiu para o corredor, pronta para o que quer que o dia trouxesse. Não estava preparada para o que viu. Marta estava sentada na sala de estar, de braços cruzados, os olhos novamente frios. André estava ao lado dela, confuso. As gêmeas escondiam-se atrás da cadeira, e Vasco, o mais novo, estava de pé, com os lábios firmemente cerrados. Beatriz parou no final do corredor. "Bom dia", disse ela lentamente. Marta não respondeu. Beatriz entrou com cuidado a tentar compreender a tensão na sala. Então, Marta falou: "Contaste tudo ao meu pai, não foi?" Beatriz ficou paralisada. "O que queres dizer?" Marta levantou-se. "Contaste-lhe que eu chorei, contaste-lhe que desabei, contaste-lhe que te perdoei, não foi?" "Não, Marta", disse Beatriz gentilmente. "Não lhe contei nada, nunca faria isso." "Então como é que ele soube?" gritou Marta. "Como é que ele soube que fizemos salada de fruta? Como é que ele soube que eu estava a rir outra vez?" "Eu não lhe contei", disse Beatriz suavemente. "Ele viu com os próprios olhos. Chegou a casa mais cedo." "Estás a mentir." A voz de Marta era cortante. "Queres que ele goste de ti? Queres que confiemos em ti? E depois vais substituir a minha mãe e esquecê-la." "Eu não quero substituir a tua mãe", respondeu Beatriz, a voz a tremer. "Só quero paz." "Para de dizer essa palavra", gritou Marta. "Para de fingir que está tudo bem." De repente, Vasco começou a chorar. André puxou-o para os seus braços. As gêmeas pareciam assustadas. Marta virou-se e subiu as escadas em fúria, deixando a sala pesada de silêncio. Beatriz não a seguiu. Sentou-se no sofá, as mãos a tremer. Catarina, a governanta, entrou lentamente segurando um tabuleiro de chá. Pousou-o e olhou para Beatriz com olhos calmos. "Muros demoram a cair", disse ela, "e alguns muros reconstroem-se de um dia para o outro." Beatriz assentiu. "Pensei que tínhamos alcançado algo real." "Alcançaram", disse Catarina, "mas o luto é como o fogo, arde e depois esconde-se debaixo das cinzas. Quando o vento sopra, volta a acender-se." Beatriz baixou o olhar. "Não a quero magoar." "Não a magoaste", respondeu Catarina. "Ela está a magoar-se a si própria, mas não sabe como parar." Naquela tarde, Pedro regressou do trabalho com a gravata já desapertada e os olhos pesados. Foi direto a Beatriz, que estava sentada em silêncio na sala de leitura. "Ouvi dizer que houve gritos", disse ele. Beatriz assentiu. "Ela pensa que a traí." Pedro suspirou e sentou-se à sua frente. "Ela vai acabar por aceitar." "Pensei que já o tinha feito." Pedro passou a mão pelo rosto. "A Marta é inteligente, é forte, mas essa força vem com um medo profundo. Quando a Filipa morreu, a Marta viu tudo. Estava no carro, estava acordada quando aconteceu, viu o corpo da mãe." A mão de Beatriz cobriu a boca, em choque. A voz de Pedro era baixa. "A Marta não dorme sem verificar as janelas 3 vezes. Não deixa ninguém tocar no quarto da mãe. Usa o luto como uma armadura." Beatriz sussurrou. "Ela é só uma criança." "Sim", disse Pedro, "mas carrega a dor de uma mulher." Ficaram em silêncio. Então Beatriz falou. "Talvez eu devesse afastar-me por um tempo, deixar as coisas acalmarem." Pedro abanou a cabeça. "Não, se te afastares, vais fazê-la acreditar que pode afastar tudo o que é novo que se aproxima." Olhou-a com firmeza. "Tu não és o problema. A dor dela é." Nos dias seguintes, as coisas pioraram antes de melhorarem. Marta recusava-se a comer sempre que Beatriz estava na sala. Deixou de ajudar os irmãos com os trabalhos de casa e evitava qualquer sítio onde Beatriz entrasse. Batia com as portas, lançava olhares frios e até disse às gêmeas que Beatriz estava a fingir ser simpática. Parecia que tudo o que Beatriz se tinha esforçado para construir estava a desmoronar-se, mas ela não desistiu. Continuou a acordar cedo para varrer a casa. Continuou a ajudar as gêmeas com as suas bonecas. Continuou a preparar o almoço para Vasco e a ler para André à noite.
Uma noite, enquanto Beatriz voltava para o seu quarto, passou pela porta de Marta e ouviu-a chorar novamente. Parou, a mão a pairar perto da porta. Depois virou-se e afastou-se. Já tinha aprendido. Não se pode forçar a cura a ninguém. Tem de ser uma escolha. Na manhã seguinte, Beatriz entrou na cozinha e encontrou algo inesperado. Marta já lá estava, a descascar laranjas. Levantou o olhar por um instante e depois baixou. Beatriz não falou. Aproximou-se do lava-loiça e começou a lavar pratos em silêncio. Pela primeira vez, trabalharam no mesmo espaço sem tensão. Passados alguns minutos, Marta falou. Tu não lhe contaste, pois não? Beatriz virou-se. Não, não contei. Perguntei ao André. Ele disse. O pai ficou só a ver do corredor. Foi assim que ele soube. Eu nunca quebraria a tua confiança, disse Beatriz. Marta descascou outra laranja e deitou-a na tigela. A minha mãe costumava fazer salada de fruta todas as sextas-feiras, disse ela, em voz baixa. Naquele dia em que a fizemos, pareceu que ela estava ali outra vez, e eu fiquei com medo. É normal sentir medo, respondeu Beatriz. Eu gritei contigo outra vez, sussurrou Marta, à frente de toda a gente. Não levei a mal, disse Beatriz gentilmente. Acho que estou só zangada com tudo, disse Marta. Zangada por ela ter partido, zangada por toda a gente estar a seguir em frente, zangada por o pai sorrir outra vez, zangada por tu nem sequer tentares substituí-la. Mas ainda sinto que estás. Beatriz pousou o pano e sentou-se à sua frente. Queres que eu me vá embora? Marta olhou para ela de olhos arregalados. Não, Beatriz piscou os olhos. Não? A voz de Marta baixou. Não te quero afastar, só não sei como deixar de sentir raiva. Não tens de resolver tudo num só dia, disse Beatriz suavemente. A cura não é uma linha reta, há dias melhores e dias piores. Tens permissão para sentir tudo. Marta baixou o olhar. És a primeira pessoa que fala comigo como se eu não fosse uma criança. Isso é porque não és apenas uma criança, és uma guerreira. Marta sorriu um pouco. E nesse momento algo finalmente se resolveu entre elas, não como por magia, não como num filme, mas de forma real, lenta, honesta. Marta respirou fundo e disse algo que Beatriz nunca esqueceria. Não quero uma mãe nova, mas não me importava de ter alguém como tu por perto. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Então, ficarei aqui o tempo que quiseres. Marta assentiu, limpou os olhos e voltou a descascar laranjas. Naquela noite, a família sentou-se junto à mesa de jantar. As 5 crianças, Pedro e Beatriz. Marta passou uma colher a Beatriz sem dizer uma palavra e todos repararam. As gêmeas riram-se. André ergueu as sobrancelhas surpreendido. Vasco sorriu como se tivesse ganho um prêmio. Pedro olhou para Beatriz e deu um pequeno sorriso de orgulho. Beatriz sentiu o seu coração florescer. Ela não era a mãe deles, não era a empregada deles. Era outra coisa agora, algo especial, alguém escolhido. A casa já não parecia estar cheia de pedaços partidos. O ar estava diferente agora, mais suave, mais calmo, mais brilhante. Até a Catarina, que era sempre séria e silenciosa, começara a cantarolar para si mesma na cozinha. Os guardas no portão sorriam mais, as crianças riam mais. Pedro ficava em casa mais tempo do que o habitual. E Beatriz finalmente sentiu que não estava apenas de passagem. Estava a tornar-se parte de algo, algo inteiro. Tinham passado 3 semanas desde que entrara na mansão com o peito cheio de medo. Agora, acordava com um propósito no coração. Num sábado de manhã, Beatriz estava no jardim a regar as flores. Tinha reencontrado a alegria nelas. Da mesma forma que costumava cuidar dos pequenos vasos à porta do seu quarto na aldeia, agora cuidava destes. Só que desta vez eles representavam algo mais. Não eram apenas flores, eram cura. Estava a falar baixinho com as rosas quando Vasco correu para ela, descalço, com um sorriso rasgado. Tia Beatriz, gritou ele, escondendo algo atrás das costas. O que é? Perguntou ela, ajoelhando-se ao seu nível. Ele estendeu lentamente a mão, revelando um papel dobrado. Fiz uma coisa para ti, disse ele, orgulhoso. Ela pegou no papel com cuidado e desdobrou-o. Era um desenho, uma casa com flores à frente, um homem alto, 5 crianças pequenas e uma mulher de vestido amarelo. Desenhaste-nos a todos? Perguntou ela. Ele assentiu rapidamente. Sim,
E esta és tu. Beatriz olhou mais de perto. Como sabes que eu gosto de amarelo? Vi-te a sorrir da última vez que o vestiste. O seu coração derreteu-se. É muito esperto, disse ela, abraçando-o com força. Ele sussurrou-lhe ao ouvido. Posso chamar-te tia Bia agora? É mais curto. Ela riu-se suavemente. Claro que podes. Ele sorriu e correu de volta para casa. Beatriz apertou o desenho contra o peito, sentindo algo quente florescer dentro dela. Mais tarde, nesse dia, André entrou na cozinha com uma pilha de livros. Tia Bia, disse ele timidamente. Ela levantou o olhar dos legumes que estava a cortar. Sim, podes ajudar-me com a matemática outra vez? Claro, disse ela, limpando as mãos. Sentaram-se juntos à mesa de jantar. Enquanto ela explicava como resolver a equação, André não parava de olhar para ela de relance. Ela reparou, mas não disse nada. Finalmente ele pousou o lápis. Tia Bia? Sim. Quando for grande, quero casar com alguém como tu. Beatriz piscou os olhos, surpreendida, e depois riu-se. É muito novo para isso, André. Ele encolheu os ombros. Mas é a sério. És bondosa e a tua voz acalma-me o coração. Ela estendeu a mão e tocou-lhe suavemente na dele. Obrigada. Isso significa muito para mim. Ele sorriu e pegou no lápis outra vez. Ao final da tarde, as gêmeas juntaram-se a ela na cozinha a pedir para ajudar a fritar chouriço. Discutiram sobre quem viraria as rodelas primeiro. Eu primeiro, disse a Matilde. Não, eu cheguei antes de ti, disse a Alice. Beatriz riu-se. Está bem, vamos fazer a vez, mas com cuidado. O azeite quente não brinca. Elas obedeceram-lhe, a rir e a competir para ver quem virava as rodelas com mais perfeição. A cozinha encheu-se com o cheiro doce do chouriço e o som de risos suaves. Nesse momento, Marta entrou. Todos se calaram por um instante. Marta olhou para as gêmeas e ergueu uma sobrancelha. Então, agora juntaram-se a ela? Alice cruzou os braços. Ela é divertida. Matilde assentiu. E deixa-nos ajudar. Marta virou-se para Beatriz, que continuava a sorrir calmamente. Tomaste conta da casa toda. Beatriz respondeu gentilmente. Não, só criei espaço para a paz. Marta ficou a olhar por um longo momento, depois sentou-se num banco. Passa-me uma faca, disse ela em voz baixa. Eu corto as cebolas. As gêmeas ficaram de boca aberta. Beatriz sorriu. Sim, chefe Marta. Pela primeira vez, Marta retribuiu o sorriso. Naquela noite, o jantar foi diferente. As crianças serviram-se sozinhas, passaram os pratos educadamente, contaram histórias da escola. E quando Pedro entrou, ainda com a roupa do trabalho, parou à porta, observou os seus 5 filhos, todos a sorrir, todos a falar. Depois, os seus olhos pousaram em Beatriz. Ela não estava na cabeceira da mesa, nem sequer estava a falar. Estava apenas ali, presente, calma, calorosa, e ainda assim tudo mudara à sua volta. Ele entrou e juntou-se a eles. Parecem todos felizes hoje, disse ele. Marta levantou o olhar. Fomos nós que fizemos o jantar. Pedro sorriu. Reparei. Vasco apontou. A tia Bia ajudou-nos. Alice acrescentou. Ela é a melhor professora, André disse orgulhoso, e ensinou-me matemática outra vez. Pedro olhou para Beatriz. Ela encontrou o seu olhar e depois desviou-o rapidamente. Ele disse suavemente, obrigado. Mais tarde, nessa noite, Beatriz estava novamente na varanda. Tornara-se o seu lugar favorito. As estrelas no céu lembravam-na sempre de algo maior, algo sereno, algo profundo. Pedro juntou-se a ela, segurando 2 canecas de chá. Espero que ainda gostes de gengibre, disse ele. Ela sorriu. Eu nunca disse que não gostava. Ficaram lado a lado a beber em silêncio. Vi o desenho que o Vasco te deu, disse Pedro. É lindo, respondeu ela. Mudaste esta casa, disse ele após uma pausa. Não o fiz sozinha. Tu começaste. Ela baixou o olhar para a sua caneca. Não planeava ficar tanto tempo. Eu sei. Simplesmente não consegui ir embora. Pedro virou-se para ela. Eu não quero que vás. Ela levantou o olhar lentamente. Ele continuou. Quando te trouxe para aqui, pensei que estava a ajudar alguém necessitado, mas afinal, era eu quem precisava de ajuda. Tu não és fraco, Pedro. Não, mas estava sozinho e os meus filhos também. E tu entraste como a luz do sol. A respiração de Beatriz ficou presa na garganta. Não estou a dizer isto para te confundir,
disse Pedro. Estou a dizê-lo porque preciso que o ouças. Estás a curar corações que estiveram fechados durante demasiado tempo, incluindo o meu. Lágrimas encheram os olhos de Beatriz. Eu não sou perfeita, sussurrou ela. Ótimo, disse ele, porque eu também não sou. Ficaram ali em silêncio outra vez. Não um silêncio constrangedor, nem incerto, apenas pleno. Pleno de algo que nenhum deles tinha planeado, mas pelo qual ambos tinham rezado. Na manhã seguinte, Beatriz acordou ao som de pés a correr e de risos. Abriu a porta e viu as gêmeas a perseguir Vasco pelo corredor. Apanha-o! Gritou Alice. Ele levou o último doce! Gritou Matilde. Marta seguia-os a rir. André estava no canto com um apito. Não se corre no corredor. A casa estava viva. Já não estava apenas a sarar. Estava curada, ou pelo menos tinha reencontrado o seu sorriso. Beatriz também sorriu. Depois ouviu bater à sua porta. Era Catarina a segurar um envelope. O que é isto? Perguntou Beatriz. Catarina entregou-lhe. Os teus pais mandaram uma carta. O coração de Beatriz afundou-se. Olhou para o envelope durante muito tempo. O envelope parecia mais pesado do que era. Beatriz olhou para ele, ainda sentada na beira da cama. Os seus dedos tocaram no papel castanho e áspero, traçando lentamente as bordas sem o abrir. O coração batia mais depressa e o peito estava apertado. Não tinha nome escrito na frente, estava apenas selado, silencioso, mas ruidoso com tudo o que ela tentara esquecer. Catarina ficou perto da porta, a observá-la em silêncio. Queres que o leve de volta? Perguntou ela gentilmente. Beatriz abanou a cabeça. Não. Preciso de ver o que diz. Abriu-o lentamente, as mãos a tremer. O papel lá dentro estava dobrado com esmero, como se isso pudesse cobrir a confusão que as palavras carregavam. Leu a primeira linha. Beatriz, lamentamos o que aconteceu. Parou ali. As lágrimas já lhe subiam aos olhos. Lamentamos. Lamentamos por a terem arrastado para um largo da aldeia como um animal. Lamentamos por a terem vendido como lenha. Lamentamos por nem sequer terem olhado para trás enquanto ela era empurrada para o carro de um estranho. Deixou cair a carta na cama e levantou-se. Catarina apanhou-a e leu o resto em silêncio. Eles estão a pedir para te ver, disse ela. Não os quero ver. Respondeu Beatriz, a voz a tremer. Encontrei paz aqui. Não quero deixar o veneno deles entrar outra vez. Eles disseram que vem cá a casa, acrescentou Catarina. Hoje? Os olhos de Beatriz arregalaram-se. Hoje? Catarina assentiu. Parece que, na verdade, não estavam a pedir. 2 horas depois, Beatriz estava no topo das escadas quando o portão da frente se abriu. Um segurança entrou, seguido por um homem e uma mulher que ela conhecia demasiado bem. Antônio e Helena, os seus pais. A mãe usava um vestido de algodão simples e um lenço na cabeça. O pai vestia uma camisa de linho simples e chinelos. Caminhava lentamente, como um homem de dignidade. Beatriz quase se riu. Pareciam pais que vinham visitar uma filha que amavam, não pais que a venderam por dinheiro. Marta estava ao lado de Beatriz no topo das escadas. São os teus pais? Perguntou ela. Sim, sussurrou Beatriz. Queres que chame o pai? Beatriz assentiu lentamente. Marta correu para o escritório de Pedro. Beatriz desceu as escadas devagar. Os olhos da mãe iluminaram-se quando a viu. Beatriz, minha filha. Beatriz parou a poucos passos deles. Por que é que estão aqui? Antônio pigarreou. É assim que se cumprimentam os pais. A voz de Beatriz era firme. Deixaram de ser meus pais no dia em que me trocaram por um envelope. Helena levantou as mãos. Estávamos sob pressão. Tu não sabes o que estávamos a passar. Eu também estava a passar por algo, disse Beatriz, mas não vendi ninguém. Viemos fazer as pazes, disse o pai. Agora que te reergueste, pensamos... Pensaram o quê? Interrompeu Beatriz. Que vos traria para esta casa, vos alimentaria, vos daria parte de uma vida que construíssem vocês? Nesse momento, Pedro entrou. Não gritou, não franziu o sobrolho, mas a sua presença encheu a sala. Boa tarde, disse ele calmamente. Antônio avançou. Ah, o senhor, o grande homem, que Deus continue a abençoá-lo. Pedro olhou para ele em silêncio. Devem ser os pais da Beatriz. Sim, senhor, respondeu a mãe rapidamente. Viemos ver a nossa filha. Tivemos saudades dela.
O rosto de Pedro não mudou. Tiveram saudades da filha a quem chamaram amaldiçoada, daquela que arrastaram para a rua como uma criminosa? Eles ficaram em silêncio. Eu estava lá, continuou Pedro, vivos a trocá-la como se fosse inhame no mercado, e agora estão aqui a sorrir. Antônio parecia nervoso. Senhor, as coisas agora são diferentes. Não, disse Pedro com firmeza. A única coisa que mudou foi que ela encontrou um lugar onde é tratada como uma pessoa. Beatriz virou-se para Pedro. Posso falar com eles a sós, por favor? Pedro assentiu. Estaremos no jardim. Olhou para ela com carinho e depois saiu. A sala ficou em silêncio. Beatriz encarou os pais. Tem 2 minutos. Digam o que vieram dizer. Helena começou a chorar imediatamente. Beatriz, não sabíamos o que estávamos a fazer. O teu pai perdeu o emprego. Não tínhamos comida. O senhor Fonseca prometeu-nos ajuda. Pensamos que ele te trataria bem. Não me perguntaram, disse Beatriz. Não se importaram com o que eu sentia. Simplesmente entregaram-me. Antônio suspirou. Estávamos envergonhados. Ficaste 6 anos na casa do teu marido sem filhos. Sabes o que as pessoas diziam de nós? Então venderam-me para lavar a vergonha? Não sabíamos que ias acabar com alguém assim, disse a mãe, olhando em volta da casa. Esta casa é linda. Deus realmente te abençoou. O peito de Beatriz apertou-se. Agora compreendia. Não se tratava de arrependimento, tratava-se de oportunidade. Tinham visto onde ela aterrara e vieram cobrar. Respirou fundo. Querem dinheiro? Antônio não negou. Continuamos com dificuldades. A voz de Beatriz era clara. Não vão receber nada de mim. Perdoei-vos no dia em que o Pedro me trouxe para esta casa. Mas esse perdão não vem com benefícios. Deixaram-me quando eu estava vazia. Não regressem agora que estou preenchida. Somos teus pais, chorou a mãe. Eram meus pais, disse Beatriz em voz baixa. Agora são apenas pessoas que eu conhecia. Virou-se para sair e depois parou. Mais uma coisa. Fui ao hospital na semana passada só para um check-up geral. O médico fez alguns testes de fertilidade. Os pais pareceram confusos. Beatriz olhou o pai diretamente nos olhos. O problema nunca fui eu. Sou perfeitamente saudável. Posso ter filhos. Antônio recuou lentamente. Os anos que passei envergonhada, a esconder-me, a chorar, a rezar, fizeram-me acreditar que eu era amaldiçoada, mas foi sempre o meu ex-marido. A mãe tapou a boca. Usaram a minha dor para encobrir os vossos fracassos, mas a verdade veio ao de cima agora. Afastou-se com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, não de tristeza, mas de libertação. Os pais ficaram paralisados, e pela primeira vez Beatriz não se sentiu a destroçada. Sentiu-se como a tempestade que passou e sobreviveu. Lá fora, no jardim, Pedro estava com Marta e as gêmeas. Viraram-se quando Beatriz saiu, o rosto forte. Eles estão de saída, disse ela. Pedro não fez perguntas. Assentiu e voltou para dentro. Marta aproximou-se lentamente de Beatriz. Estás bem? Beatriz assentiu. Agora estou. Marta estendeu a mão e segurou a dela. Então nós também estamos. Naquela noite a mesa de jantar estava calorosa, cheia de histórias, risos, luz e paz. Paz verdadeira. Beatriz olhou para os rostos à sua volta. As crianças que um dia temeu nunca conseguira alcançar. O homem que a viu quando mais ninguém via e que sabia a verdade. Ela não era estéril, nem no corpo, nem no coração. Estava preenchida, cheia de vida, cheia de amor, cheia de propósito, e pela primeira vez permitiu-se acreditar que talvez isto fosse apenas o começo.